E aí galera, tô aqui gravando, como vocês devem saber, a gente começou essa semana a Liga de Guerra de Clãs, é uma novidade aí do Supercell. Eu acho que deve ser bem interessante, vai animar aí, muita gente lá do clã já animou pra jogar, a gente até que tava parada já tá querendo jogar e eu achei muito massa. Espero que o clã dê uma movimentada aí, que essa liga traga muita coisa boa aí pra gente que gosta de guerra. Então, assim, primeira coisa que eu queria falar com vocês, a gente está aqui na liga, né? Então são 7 rodadas. Eu estou gravando aqui, a gente está no segundo dia da guerra, mas hoje eu vou gravar um vídeo resgatando o primeiro dia de guerra. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que me surpreendeu um pouco o matchmaking. Eu achei que a gente ia pegar, como a gente está pegando nas guerras normais, clãs adversários com uma configuração muito parecida. E aí eu me surpreendi muito, porque a gente entrou num BD de 4 CV12, 7 CV10 e 4 CV9s. Aí a gente troca aí alguns CV10 por CV9 e tal, então pode aumentar um pouquinho o número de CV9 na relação aí, dependendo da guerra que a gente está jogando. Mas a lógica pra gente seria que a gente pegaria clãs parecidos. E aí, para minha surpresa, na primeira guerra, quando a gente olha, o número um deles era CV11. Aí eu, pô, como assim, cara? Assim, um pouco de desequilíbrio, beleza. Mas essa guerra vai ser muito desequilibrada. Aí eu continuei olhando. Número 2 deles CV11, número 3 deles CV11, número 4 também CV11, número 5 CV11. Aí, opa, peraí, talvez não seja tão desequilibrado assim. Porque se a gente tem um monte de CV12 a mais, mas a gente não tem nenhum CV11 e eles têm um monte, pode ser que tenha um certo equilíbrio, né? E aí veio a minha primeira questão que eu estou querendo colocar aqui, que é possível uma guerra desbalanceada, mas não desequilibrada. Então, se a gente entra com muito mais CV12, mas aí eles compensam entrando com muito mais CV11, o equilíbrio existe, mas existe uma falta de balanceamento. E por que que isso é importante da gente comentar aqui? Porque quando a gente começa a falar do desbalanceamento, a gente vai ter que começar a pensar em treinar e praticar jogar contra coisas que a gente não está muito acostumado. Antigamente a gente tinha nas guerras, para quem jogava competitivamente, muito essa coisa de que CV10 atacava CV11 para 2 estrelas e aí o CV11 dipava no CV10 para fazer 3 estrelas. Aqui, independente do dip, a gente está num nível de competição que é muito mais interessante hoje, com o CV12 e os equilíbrios que vieram, jogar atacando o mesmo CV. Mas aí, quando a gente vê na liga que vai ter, em muitos casos, esses desbalanceamentos, mesmo para guerras equilibradas, a gente tem que resgatar a importância de que um CV10 tenha que aprender a atacar CV11 para 2 estrelas. Aí nessa guerra mesmo a gente teve vários CV11 adversários que a gente tinha que atacar, mas principalmente esses dois que eu vou mostrar aqui para vocês, que foram CV11s mais fortes, mais difíceis de fazer 2 estrelas que a gente teve que atacar com CV10. Né? E aí o primeiro ataque foi esse aqui do David. Acho que foi um ataque bom, mas que eu queria comentar com vocês uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai falar em estratégia de atacar para cima. Ele fez um Falcon, né, um ataque que acho que é bom para esse tipo de objetivo. Se você quer fazer 2 estrelas, direcionou as Valks ali para o CV, ou a rainha ali para o CV, tem uma boa chance disso acontecer. Mas aí, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é isso, que eu até falei no final do ataque com ele. Olha a configuração de tropas. No Falcon, a gente leva os corredores, ele está levando 6 corredores aqui, para no final fazer a limpeza das defesas laterais para dar o PT. Nesse tipo de ataque, que você está atacando uma vila muito mais forte, não vai ter nenhuma chance de você dar PT. Então, 6 rogues acho que não foi uma boa escolha e valeria a pena ter trocado talvez por 3 bebês dragões. Que vocês vão ver aqui que ele fez um ataque legal até,
mas no final faltou a porcentagem para conseguir fechar as duas estrelas. Então, primeira coisa aí é essa ideia de que se a gente está atacando uma vila muito mais forte, a gente precisa pensar, primeiro, como que a gente vai fazer pegar o CV, e segundo, como que a gente vai conseguir fazer também os 50%, porque não dá para esquecer esse detalhe. Então, aqui nessa vila, você está procurando porcentagem que você vai precisar fazer? Vamos ver, peraí. Olha aqui, tem essa cabaninha aqui do construtor. Ela, aparentemente, se você solta um arqueiro aqui em cima, está no ponto cego. Você consegue pegar ela sem perder muita coisa. Só com uma arqueirinha você já vai levar essa porcentagem. Acho que essa daqui é a mesma coisa. Então é importante, quando você vai atacar nesse tipo de formato, pensar em cada percentual que você pode conseguir com o mínimo de tropas possível. Então você vai pensar em construções que estão nos pontos cegos das defesas. Então aqui, ó, esse canhão atira até aqui. Então você pode colocar uma arqueirinha aqui na beirinha desse acampamento? Não, mas aí vai pegar aqui, a torre arqueira defende. Então esse acampamento não dá. Mas aqui já dá, aqui já dá. A torre do mago é uma defesa que tem um range muito curto. Então muitas vezes a gente consegue colocar uma arqueirinha aqui na frente da construção que está na torre do mago e consegue levar essa construção só com uma arqueira, se não tiver um canhão ou uma torre arqueira também protegendo. Então esse é o tipo de reflexão que eu quero fazer com vocês. Vai fazer um ataque em vila muito mais forte, tem que analisar onde é que estão as construções, os pontos cegos para fazer percentual. E aí vamos lá, eu vou mostrar aqui o ataque para vocês. A gente foi muito bem, depois eu vou passar também a ideia de como que foi o nosso desempenho nessa primeira guerra. Eu achei que foi muito bom, fiquei muito feliz aí com o desempenho do clã. Segunda coisa, aqui ó, Queen Walk. Esse Queen Walk aqui, a rainha consegue pegar defesas que estão até 3 quadrados depois do muro. Então, uma coisa que a gente sempre tem que reparar, não, vou entrar aqui, eu quero pegar essa antiaérea. A rainha não vai pegar essa antiaérea do lado de fora do muro. Então, o que vai acontecer com essa escolha de Queen Walk aqui que o David fez? A rainha vai bater na Torre do Mago, vai bater aqui na Tesla e ela vai rodar, ela não vai bater na defesa aérea. E qual é o problema disso? Quando ela rodar, a defesa aérea vai detonar as curadoras. Então, nesse tipo de situação que você está assim, ou você escolhe um ataque que você consiga pegar aqui, ó. Nesse caso, nenhuma defesa aérea está a 3 de distância do muro. Então você não consegue fazer o Queen Walk sem quebrar muro pegando as defesas aéreas. Então, qual é a sugestão que eu dou para vocês? Começa por um lado que a defesa aérea esteja mais longe. Por exemplo, aqui onde ele começou com o rei, era um bom lugar para começar o Queen Walk. Por quê? Porque essa defesa aérea aqui, a rainha podia rodar para cá sem nenhum problema, que as curadoras iam rodar atrás da rainha, mas não iam ser atingidas pela defesa aérea. Nesse lugar aqui, ó, olha o range da defesa aérea. Quando a rainha rodar, a defesa aérea vai detonar. Vocês vão ver isso aqui, ó. Defesa aérea já começou, né? Então ele tá aqui, lá na frente as curadoras são uma coisa que era importante. Aí ele soltou o carrinho já para tentar ver a defesa aérea, mas olha só, acho que ele já perdeu duas, né? Já perdeu 2 ou 3 curadoras? Não, perdeu todas as curadoras aqui, ó. Acabaram as curadoras por causa desse vacilo, tá? Outra coisa aqui, ó. Você mandou uma coisa, a ideia é destruir o CV. Você mandou um carrinho cheio de Valk, a chance desse carrinho destruir o CV é enorme. Carrinho com Valk é uma ótima opção para esse tipo de ataque. Mas o que tem que fazer? David jogou aqui o veneno, perfeito. Travou as tropas inimigas. Mas as Valks estão aqui no meião, tem que jogar ou uma cura ou uma fúria com certeza. Ó, ele jogou uma fúria aqui para baixo, para essas Valks que vão rodar. Tinha que jogar uma fúria aqui no meião, para as Valks levarem esse CV. E aí provavelmente também, eu acho que valeria a pena ter pensado talvez em um gelo. Um gelo no castelo que congelaria algumas dessas defesas que estão detonando esse meião. Porque aí aqui, essas Valks que estão ali no meio, ó, você vê, sem nada, elas levaram metade do CV.
Mais da metade. A rainha chegando aqui. Se tivesse com uma fúria, só as Valks, ainda antes da rainha, teria levado o CV. E aí aqui foi isso, ó, o ataque está com 37%, tá? Então acho que com esse uso dos feitiços e aí tomando esse cuidado para colocar essas construçõezinhas já tivesse levado, os rogues não levam muita coisa, mas aí com alguns bebês dragões era capaz de conseguir levar, tá? Foi isso, o ataque do David, parabéns David, foi um ataque bom, né? Mas eu acho que a gente precisa treinar um pouco mais aí para ter condição de conseguir realmente levar esse tipo de situação aí com mais facilidade. Aqui um bebê dragão, ó, vocês veem, dava para levar muita coisa, mais uma arqueirinha aqui e tal. Acho que dava para fechar se tivesse com outras tropas que não os Hogs. E aí, o segundo ataque que teve desse mesmo estilo foi um ataque do Mantu. E aí ele também é um jogador já mais experiente, que já fez muitos desses ataques para 2 estrelas. Ele gosta dessa outra opção aqui. Normalmente o Mantu, quando vai atacar para 2 estrelas contra a CV bem mais forte, entra com um Golem aqui embaixo, limpa uma lateral direcionando, entra com outro Golem lá, um Golem com 5 baulas de um lado, um Golem com 5 baulas do outro. Fúria dos dois lados. O que aconteceu? Afunilou massa. Dificilmente agora ele não vai direcionar as tropas do meião lá para você ver. Entrou carrinho, entrou Bowlers e heróis ali no meio. É mandar feitiço aqui para detonar aí o máximo possível nessa entrada. E chegando lá no meião jogar a Fúria. Lembra a Fúria que eu falei que tinha que ter jogado nas Valks lá no ataque do David? Olha aqui. Rapidinho os Valks detonaram o CV, detonaram a Águia, detonaram o meião todinho. Então, o Mantu fez exatamente aquilo que eu falei que faltou ali pro David. Um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de treino para fechar. E aí, olha só, o que aconteceu aqui? O Mantu levou o CV, não teve muita diferença pro David não. O David levou com 37, o Mantu levou com 40. Qual a diferença? O David tinha naquela hora 6 Rogues. O Mantu tem o que aqui? Tem 2 Baby Dragons, colocou já um aqui, posicionou um aqui, 2 arqueirinhas. E aí, lógico, ele ainda tem um pouquinho de tropa aqui no meio, com esse Golem, essas Valks, que com esse gelo vão conseguir levar mais um percentual importante aí da vila. Tá? Olha a diferença que vai fazer. Você olha, parece muito com o ataque do David. Só que aí, quando chega aqui no final, ó, aqui já devia ter jogado esse bebê dragão. Essa torre arqueira desviou, joga o bebê dragão. Né? Se a opção é aqui. Outra opção era não jogar esse Baby aqui, porque esse Baby aqui tem o problema de que ele enfrenta o Dispersor. Mas como a Valk estava levando ali o Dispersor, foi uma excelente opção. Se não tivesse essa Valk levando o Dispersor, de repente, mesmo com a defesa distraída, valeria mais a pena colocar a Valk por aqui assim, que levaria 2 construções mais ou menos fácil. Tá? Se você coloca um Baby Dragon aqui, que era uma outra opção que eu estou falando, para destruir esse coletor de Elixir, você conseguia distrair talvez a torre arqueira quando você chegasse aqui na fábrica de feitiço. E aí quando a torre arqueira distraísse, jogava uma arqueirinha aqui para levar o quartel também. Tá? Então são estratégias para a gente ir aumentando esse percentual. Você vê aí o Mantu no finalzinho com essas tropas, poucas que restaram, conseguiu aí com o Golem que estava distraindo, botar a arqueirinha, botar ali o bebê dragão e fez os 53% e alcançou o objetivo. Gente, nesse tipo de ataque não tem que pensar em PT não, tá? O ataque é contra uma vila muito mais forte. O objetivo é fazer 2 estrelas, tá? E aí é isso. Foi muito bacana. Parabéns, Bantu. Vocês viram que eu comecei mostrando para vocês a partir do ataque na vila 6, né? Isso se deve ao fato de que nas 4 primeiras eu acho que não tem nenhum interesse, porque são ataques de CV12 contra CV11, e aí Deep eu acho que não tem muito por que a gente ficar gravando, porque são ataques que não são de tanto interesse para ninguém. Aí aqui, eu me impressionei, a gente pegou umas vilas meio coringas, assim, e aí tem vila, aqui eu errei, eu soltei, eu tava entrando com o Interfell, a ideia era ter soltado o Baby Dragon, só que eu cliquei errado, soltei uma Valk. O Baby Dragon ia limpar essa lateral, você vê aqui, o que acontece nessa vila? Torre arqueira ali,
Defendeu com um Baby Dragon, levei essa torre arqueira e esse canhão. Direcionei totalmente, não tem como nada rodar pro lado de lá. Com esse outro Baby Dragon, direcionei a rainha. Sobrou aqui um monte de Valk Brawler para fazer meu Falcon. E eu avaliei que não tinha muita necessidade de corredor, porque como a base é muito aberta, as Valks e os Brawlers iam conseguir destruir a base muito fácil. O cuidado que eu tenho que ter é aqui nesse meião, porque a base é coringa, mas assim, ela é um CV11, eu estou atacando com CV10 contra CV11. Então ela tem aí algumas defesas todas centralizadas que eu preciso neutralizar, porque se eu deixar a águia me detonando, por exemplo, vai dar ruim. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu tive esse cuidado de tentar levar lá para o meio. Tive aqui as Valks que vão levar o CV. É importante, e aí eu quero resgatar com vocês. A gente está acostumado nas guerras normais que, pelo menos no nosso clã, exceto CV12, que às vezes sobra algum ataque com 2 estrelas, o resto tem que ter PT em tudo, que senão vai ter cobertura depois. Nunca vai ficar numa guerra normal uma base para baixo CV12 aberta. Mas aqui na liga é diferente. Então a gente tem que pensar que 2 estrelas às vezes conta também. Por quê? Porque não tem cobertura. Você fez um ataque, o ataque deu ruim, o resultado vai ser aquele. E aí eu quero aproveitar com vocês para falar de uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Nessa guerra a gente teve um erro estratégico aí, que foi o King desceu lá no 12. O 12 já tinha sido atacado com uma estrela. E aí ele viu, porra, pra mim esse é mais fácil de fechar, eu corro o risco aqui de não fechar o 9, vou fechar lá o 12. Só que o que acontece? Como é só um ataque por vila, quando ele fez esse ataque, não tem ninguém para atacar o 9 mais. Então a gente já conseguiu, a gente já garantiu aqui que no 9 a gente vai ter um resultado que não é nem só 0 estrelas, 0 estrelas já é ruim, mas é 0 estrela com 0% de percentual. Tá? Então isso não deve acontecer na liga, vai ser um alvo para cada, a gente nunca vai atacar um alvo 2 vezes, tá? E é um aprendizado aí, acho que todos nós estamos aprendendo aí com a liga, tá? Acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu realmente queria resgatar cada um desses conceitos com vocês, porque eu acho que a liga a gente precisa realmente aprender muita coisa ainda para melhorar. Acho que o nosso desempenho aqui na Primeira Guerra foi muito bom, então a gente teve ataques que atingiram o objetivo. As 4 jeeps em cima. Aí o David aqui não atingiu na minha avaliação, mas por pouco, assim, a ideia foi boa. Com aqueles detalhes que eu falei, ele teria atingido. O Mantua atingiu. Aqui eu consegui. O Kelvin, vocês estão vendo aqui, fez 2 estrelas e 90%. Então ele quase atingiu o percentual que era o PT, CV10 versus CV10. Aí aqui no 9 a gente não atingiu porque não atacou. No 10 a gente fechou, atingiu, parabéns aí pro Mito, que fechou com o 10 e o 11. Quero pedir pro player aí do Mito, Peter Pan, só ficar atento aí às orientações, porque é muito importante a gente ter uma organização boa aí em quem deve ser atacado em cada ataque, tá? Aí aqui o King desceu. Esse ataque aqui do King, não vou nem mostrar porque é Jeep, mas eu queria mostrar para vocês o ataque do Gustavo, porque é um ataque que eu acho que vale a pena a gente ter justamente essa reflexão, tá? Ontem eu até estava conversando com ele antes do ataque, que eu achava que era possível fazer um Lalum, que foi exatamente o que ele fez, que aí levando na entrada aqui, extraiu, puxou aqui as tropas que atacam aéreo para esse canto, você tem aí, você vai matar o CC, vai matar a rainha, tá? Você vê aqui, o rei vai matar a rainha vai matar o dragão, e depois a rainha, ó, tinha que ter jogado veneno, hein? Já teve um vacilo aí do Gustavo, né? Mas enfim, acho que esse vacilo pode ter inclusive custado aí o PT dele. Porque o que que acontece? Essa é uma base que dá para fechar, mas que é uma base que é mais forte do que um CB9 full. A gente tem aí 2 infernos, são infernos nível 1,
mas já são duas infernos. A gente tem aí as defesas novas. Vocês veem aqui esse canhãozinho fraco e essa torre arqueira fraca, são defesas que já são do CV10. Então é um CV9 full, mas que tem um pouco mais de força. E aí ele soltou aqui, ó, fez o drop, porque por esse lado aqui fica muito bacana, que as infernos só vão pegar os lavas lá no final, tá? Mas aí o drop desgovernou um pouco, você vê que os balões saíram um pouco da linha. Acho que faltou um pouco de planejamento aqui para ter uma linha de dragões, de balões que levasse um pouco isso para evitar esse desgovernar. E ainda assim quase deu. Então foi um ataque que foi bom, que com alguns ajustes eu acho que teria dado PT, mas que a gente tem aí um cuidado que é importante a gente ter, que é qual? Não deu PT. E aí, o que acontece nesse caso? Nesse caso aqui, vamos ficar com uma estrela. Ah, não, mas uma estrela ou duas é a mesma coisa. Não, não é, como eu estava falando agora há pouco. Nas guerras normais, uma estrela, zero ou duas é a mesma coisa, porque a gente vai fechar a vila depois. Seja com outro CV9, seja na pior das hipóteses com uma Jeep, né? Nesse caso, não. Eu estava até conversando com o Gustavo, que eu acho que a escolha do ataque foi boa, mas talvez fosse um pouco mais conservador, tivesse uma estratégia um pouco melhor ter ido de bruxa, porque teria entrado também com as bruxas aqui fácil, as bruxas levariam o CV, e aí faria duas ou três estrelas. Tinha chance de PT com bruxa também, mas ainda assim você teria a garantia de que levava pelo menos o CV. Né? Então são algumas coisas aí para a gente ficar atento que podem mudar aí o resultado de uma guerra. Tá? Acho que é isso. O ataque do Gustavo foi um bom ataque também. Acho que teve um pouquinho de erro aí no drop, que soltou, pelo que eu vi, mais balões em alguns pontos, não direcionou, não limpou algumas defesas que seriam importantes para direcionar o balão em alguns lugares. Então tinha que ter levado esse dispersor aqui, talvez, com uns balõezinhos aqui. Talvez um pouco de balão aqui mais distribuído por cima antes tivesse também direcionado um pouco mais, porque aí os balões deram uma desprotegida quando saíram da cobertura dos lavas. Mas é isso, acho que o Gustavo também fez um bom ataque. E então a gente teve, na minha opinião, só 3 ataques que não atingiram o objetivo, que foram esse do Gustavo, que vocês viram aí, quase foi o PT. Vale a reflexão de que podia ter sido um ataque um pouco mais conservador com bruxa. Teve o ataque do David, que eu mostrei para vocês, que também foi um bom ataque. Faltou ali o detalhe de jogar a Fúria lá nas Valks no meio, que teria realmente detonado. A Fúria nas Valks full do carrinho é muito importante. Vocês viram ali o estrago que fez no ataque do Mantur. Em 2 segundos detonou o centrão todinho. E teve o feio aqui do Kelvin, que também foi por 90%, mas foi um bom resultado, então ele garantiu as 2 estrelas aí, quase deu PT também, parabéns Kelvin. E o resto da galera, todo mundo deu ou PT, ou no caso do Mantou, fez as 2 estrelas no alvo mais forte, atingiu o objetivo, e foi isso. Nossa primeira guerra, o nosso oponente era muito fraco, vocês veem aqui, eles nem atacaram nossos CVs-12, nem fizeram, de 15 ataques fizeram só 8, então acho que não serve muito como parâmetro de competição não. Mas vale sim, porque aqui, eles atacando ou não, a gente não está competindo só com eles, então quando a gente para aqui para ver, a gente vai ter aqui no nosso grupo um resultado que na primeira rodada a gente fez 38 estrelas e tem um outro clã aqui, esse Itamaura, que já fez 39. Então a gente acabou a primeira rodada em segundo lugar, né? Apesar do Army of Darkness ter feito 39 também, como eles perderam a guerra, eles não ganharam o bônus da vitória da guerra. Então a gente ficou em segundo aí atrás do Itamaura. Aqui vocês estão vendo, a gente por enquanto está na frente deles um pouquinho, mas é porque essa guerra aqui ainda não acabou. Então a gente está com 27 estrelas por enquanto na segunda rodada e eles estão com 24. Vamos ver aí. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser justamente sobre essa segunda guerra aí que está em andamento, mas isso vai ficar para amanhã quando acabar a guerra, beleza? É isso aí, galera. Acho que espero que vocês, os poucos que acompanham aí o canal, que deem um feedback para ver se esse tipo de conteúdo é válido ou não. E vamos lá, que eu acho que a liga tá muito bacana e a gente tem uma boa chance. Eu tô com uma expectativa muito boa de que a gente chegue lá no final a
a minha ideia aqui, como é que funciona aqui mesmo? War Info, Season Info, Rounds, não é nada disso que eu quero. Eu queria mostrar para vocês, mas parece que nessa liga que a gente tá, que é a Cristal 2, sobem 2 clãs de liga e acho que caem 2 clãs. Eu tô com uma expectativa muito boa, eu quero que a gente ganhe a liga, acho que a gente tem chance de ser campeão aí da liga, mas eu acho que a gente, mesmo se não conseguir ser campeão, fica ali em primeiro, segundo, para subir de liga e na próxima vai chegar aí na Cristal 1, que eu acho que vai ser bacana. Né? Então é isso aí, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.